Olá, boa tarde. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 17 de dezembro. Falamos de uma iniciativa que estimula o descarte correto de medicamentos vencidos. Não dá para jogar o remédio em qualquer lugar. Hoje no Brasil não existe uma lei que obrigue as farmácias a receberem um medicamento vencido, deixando muitas pessoas sem saber onde nem como descartar. Uma pesquisa da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que a maioria dos brasileiros tem o costume de descartar o seu remédio vencido no vaso sanitário. Mas iniciativas como a desta farmácia têm mudado essa realidade. Aqui, uma estação coletora serve como alternativa para o descarte correto do medicamento vencido. E a relação entre o trabalho e o desenvolvimento de câncer? Você já parou para pensar se o seu tipo de trabalho aumenta o risco da incidência de câncer? Atualmente, existem 40 agentes reconhecidamente cancerígenos. São substâncias a que estão expostos os trabalhadores da indústria da transformação, da construção civil e também funcionários de salão de beleza, para citar alguns exemplos. Crise? Que crise? Com um pouco de estratégia e organização, alguns segmentos têm passado ilesos pelo período de recessão. É o caso do setor da beleza. Para nós, a crise não tem deixado de maneira alguma a gente preocupado de nenhuma forma. E graças a Deus, assim, a nossa empresa é uma empresa assim, que realmente tem crescido bastante. E que, claro, né, a gente conseguindo mapear os processos e organizar ele de alguma forma, a gente sabe que a gente está, de certa forma, mais preparado para esse mercado. Economia e planejamento. Que tal colocar na listinha de metas para 2016 um ano sem dívidas? Para evitar dívidas e fazer o dinheiro render em 2016, esta família vai estabelecer prioridades de gastos. Na prática, isso significa cortar custos e adiar alguns projetos. E hoje nossa educadora traz dicas para quem pretende encarar provas de concursos ou vestibulares. É a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao NT Sul. Muitos funcionários estaduais têm enfrentado dificuldades para obter o 13º salário por meio do empréstimo Banrisul, desde que as operações começaram a ser encaminhadas. A diretoria da instituição confirmou que, em alguns casos, uma negociação deve se dar diretamente com o banco para facilitar o acesso do servidor público. Até ontem, 120 mil servidores já tinham solicitado o empréstimo relativo ao 13º salário junto ao Banrisul. Isso significa uma movimentação financeira de mais de 340 milhões de reais. Hoje pela manhã, muitos funcionários públicos ainda buscavam o serviço. Tudo tranquilo, no cash. Eu fiz só na maquininha aqui, no caixa eletrônico mesmo, só na opção ali, agora sai o extrato, sexta-feira vem o dinheiro. As operações estavam sendo realizadas, mas os funcionários estaduais continuam com dúvidas. Tem que ter o seu 13º para poder cumprir com o imposto IPVA. Eu tenho que pagar, né? Ele não vai parcelar para mim, não vai colocar junto com o empréstimo, não vai pedalar como ele está fazendo. Então, infelizmente, eu não tenho muita opção. Mas como o 13º é obrigatório, né, nosso direito, eles vão ter que pagar. O empréstimo do 13º salário é uma operação financeira feita em nome do servidor. O Estado não é avalista dessa transação. É uma operação entre o banco e o correntista. Isso significa que as garantias devem ser dadas pelo próprio funcionário. Em entrevista coletiva, a direção do Banrisul informou as regras do empréstimo. O presidente do banco diz que a operação é exclusivamente entre a instituição financeira e o servidor. Não há contrato do banco com o Estado. Não existe nenhuma relação nessa operação entre o banco e o Estado. O Estado tem uma relação patronal com seus servidores, que levou a lei para a Assembleia para poder indenizá-los por uma questão jurídica do Estado, que ele tem que ordenar essa despesa, dessa indenização que está feita aos empregados. E o banco, por sua vez, numa outra relação, está fazendo um contrato privado de um empréstimo pessoal para o funcionário. Quando o Estado paga o empregado, o banco vai debitar o empréstimo. Mas esse servidor que não quer negociar com o banco, ele quer deixar o processo rolar na justiça, ele vai receber ou não vai conseguir contratar um empréstimo? Não, não é receber. Ele poderá contratar um empréstimo, mas ele teria que fazer um acordo com o banco sobre a sua dívida que tem para fazer um refinanciamento da dívida. Os servidores estaduais que não recorrerem ao empréstimo vão receber o 13º salário em 6 parcelas a partir de junho do ano que vem.
Na tarde de ontem foi divulgado o resultado da eleição dos diretores e vices das escolas estaduais de Cachoeira do Sul. Segundo a 24ª Coordenadoria Regional de Educação, a cerimônia de posse será na próxima terça-feira, dia 22. A comunidade escolar das escolas estaduais da região da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, a CRE, escolheu por meio de votação suas equipes diretivas. O mandato de 3 anos vale para as 17 escolas que elegeram, como também para 6 escolas que irão indicar os novos diretores e vices durante esta semana. Esse processo é coordenado pela Comissão Eleitoral Regional porque não houve chapas escritas. Na estadual Antônio Vicente da Fontoura, a chapa 1 ganhou com 58% dos votos. A diretora eleita é Marta Helena Gal. No colégio Diva Costa Faquinha, a chapa 1 da diretora Rosane Pereira Guimarães venceu com 71% dos votos. Na escola Angelina Salzano Vieira da Cunha, a chapa 1 venceu com 57% dos votos. A diretora eleita é Maria Ibrahima da Silva Lima. A aprovação da chapa única ocorreu nas escolas Borges de Medeiros, Cândida Fortes Brandão, Ciro Carvalho Abreu, Bairro Carvalho, João Neves da Fontoura, Davi Fontoura de Barcelos, Liberato Salzano, Marieta Ribeiro, Virgílio Jaimezin, Vital Brasil, Honorato de Souza Santos, Juvencio Soares e Rio Jacuí. As escolas que devem indicar os novos nomes são o Neja Paulo Freire, Neja Julieta Vilamil Balestro, Escola Nossa Senhora da Conceição, Monsenhor Armando Teixeira, Zilá da Gama Mor e Diná Nery Pereira. Essas informações foram repassadas pelas comissões eleitorais escolares e estão sujeitas à conferência e homologação pela Comissão Eleitoral Regional. Enquanto vários segmentos sofrem com os efeitos de uma economia em recessão, o setor da beleza e da estética vai terminar o ano com números que causam inveja. Em todo o mundo, o Brasil é o terceiro país que mais consome produtos ligados à beleza, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. Em tempos de aperto econômico, se prioriza apenas o essencial. Mas beleza é fundamental, não é? É um cuidado assim que faz parte assim do teu bem-estar geral. Não é só uma questão de vaidade, mas eu acho que é de bem-estar. Geralmente eu procuro vir para manter as unhas bonitas, porque a beleza é muito importante. Por isso que o mercado da beleza, mesmo com a recessão, mantém o crescimento de cerca de 10% ao ano. Conforme o Sebrae, por mês, 7 mil novos salões são abertos no país e a indústria emprega 5 milhões de pessoas. Com o setor em alta, o projeto Beleza Metropolitana auxilia há 4 anos as empresas que buscam aprimorar a gestão dos negócios. Os profissionais da beleza são artistas, né? Só que a parte de gestão eles acabam deixando para depois, né? E a gente tem essa particularidade no setor onde a maioria dos profissionais eles são gestores, então eles dividem a atividade entre a operação e a gestão. Então, é um desafio para eles e para o Sebrae também de conseguir auxiliar e levar as melhores ferramentas que seja fácil de implementar. E esse controle que a gente consegue trazer junto com eles, né? Munir participa do projeto desde o início. Ele chegou a aumentar a área de atendimento, oferecendo outros serviços, mas decidiu manter o salão menor e mais lucrativo. O faturamento cresceu cerca de 10%. Com as orientações do projeto, também passou a aplicar estratégias de relacionamento com o cliente. A gente cuida muito a intimidade, a parceria, a personalidade com os clientes. A gente tem um contato direto via rede social, telefone, no dia do aniversário, faz algumas ações também, né? Faz um trabalho de pós-venda com o cliente. Já os 3 sócios deste salão optaram por ampliar o espaço de atendimento à clientela e investiram quase R$1 milhão em uma estrutura de 1.000 metros quadrados. 68 pessoas trabalham no local, que projeta um crescimento de 30% para o próximo ano. Para nós, a crise não tem deixado de maneira alguma a gente preocupado de nenhuma forma e graças a Deus, assim, a nossa empresa é uma empresa assim, que realmente tem crescido bastante e que, claro, né, a gente conseguindo mapear os processos e organizar ele de alguma forma, a gente sabe que a gente está, de certa forma, mais preparado para esse mercado. Se depender das prioridades femininas, o mercado vai continuar com números animadores. Eu continuo vindo, continuo me arrumando e não tem crise para a gente ficar bela.
É verdade. Bom, o Rio Grande do Sul sai na frente no quesito investigar crimes de lavagem de dinheiro. Já funciona no estado uma delegacia especializada neste tipo de crime. O novo serviço busca apertar o cerco a quem tenta esconder dinheiro ilegal. Um dos alvos são os traficantes de drogas que movimentam fortunas e investem grandes montantes de dinheiro vindo do tráfico em patrimônio como imóveis, carros e outros bens. Conforme os policiais, a tecnologia utilizada é a que tem de mais moderno para esse tipo de investigação, capaz de cruzar milhares de dados de forma rápida e inteligente. São agentes que vão trabalhar direto na investigação de lavagem de dinheiro, sem estar preocupado em investigar um homicídio, um latrocínio, como acontece no interior, onde a delegacia acaba investigando todo tipo de crime. A delegada Greta Moura Anzanello é a titular da especializada. Ela diz que um dos exemplos do trabalho realizado no local foi o desmonte do império e da organização criminosa do traficante Xande, morto em janeiro, no litoral norte. Foram descobertos pelo menos 6 milhões de reais vindos do tráfico, investidos em outros negócios, de frota de táxi a casas de luxo. Segundo a polícia, para dar uma aparência de legalidade ao valor arrecadado com venda de drogas. E ontem de manhã, aqui em Cachoeira do Sul, foi localizada a carcaça de uma moto no Arroio Capané. De acordo com o comando da Brigada Militar, a moto seria a mesma utilizada em vários assaltos cometidos em Cachoeira. A moto Honda estava submersa no Arroio Capané, sob a ponte da estrada do Jeribá, no interior de Cachoeira do Sul. A ação foi comandada pela Brigada Militar, que já vinha fazendo um monitoramento com a finalidade de localizar a moto. Após a confirmação de um informante, o pelotão de operações policiais localizou o veículo e fizeram a apreensão. A moto seria a mesma utilizada nos assaltos ao Banriponto, da loja Saúde Alternativa na rua Andrade Neves e do roubo do malote de uma rede de supermercados aqui na cidade. Os dois assaltos foram cometidos no dia 7 de dezembro, sendo que um dos criminosos já foi identificado pela polícia, sendo ele Marcos Roberto Santos Martins, de 29 anos. Ele tem prisão preventiva decretada, mas permanece foragido. A gente vai para o intervalo agora e na volta a nossa educadora traz dicas para quem pretende encarar provas de seleção, seja para vestibulares ou concursos. E a seguir falamos também de planejamento financeiro, tal colocar na listinha de metas para 2016 um ano sem dívidas. Para evitar dívidas e fazer o dinheiro render em 2016, esta família vai estabelecer prioridades de gastos. Na prática, isso significa cortar custos e adiar alguns projetos. Estamos de volta e é hora da nossa educadora trazer dicas para quem pretende encarar provas de seleção de concursos ou vestibulares. Confira! Boa tarde. Hoje ainda falo aos telespectadores que estão se submetendo a provas de seleções e concursos. Ou para você que conhece alguém nessa situação e vai passar o recado. Na hora da prova é importante que se tenha em mente algo esclarecedor. No caso de um exame, você está competindo consigo mesmo. Mas na ocasião de um concurso, você compete com outras pessoas e não há nenhum sistema ético que te obrigue a ser melhor do que os outros. Até porque a prova não terá o poder de medir todas as capacidades. Para que vocês entendam a ideia que eu quero passar, a fim de que se desestresse essa circunstância de comparação, conto a história que eu vi há tempos de um professor de curso pré-vestibular. A história aconteceu com uma turma de alunos que conquistou uma vaga na medicina, na Santa Casa de São Paulo. Os alunos resolveram organizar um churrasco para comemorar. Uma aluna conseguiu a lista dos 100 aprovados e as médias da aprovação. O primeiro lugar obteve média 8,3 e o último, ou o 100º colocado, teve média 8,2. E eu pergunto, o que obteve 8,1 deve ser recriminado por isso? Ele estava tão preparado quanto os outros, mas ao fazer o concurso encontrou pessoas um pouco mais preparadas que ele? Então, acostume a sua mente com a ideia de que você tem sim a obrigação
de passar num exame ou concurso que exija nota mínima, mas não está na obrigação de alcançar a vaga, quando disputa com candidatos sobre os quais você não tem o controle. Outro aspecto que deve ser gerenciado é o tempo, mas não fique ansioso. Se não der tempo para você, não vai dar para nenhum outro concorrente. Faça a prova de forma a resolver o maior número de questões possíveis. Não se apavore se não for tudo. Pense assim ao pegar a prova. Até agora não resolvi nenhuma questão, portanto, acabo de tirar 0. Em seguida pense, como ainda tenho tanto de horas, vou tentar resolver alguma coisa e o que vier é lucro. Ou seja, ao invés de começar no 10, vir despencando nas questões que não conseguir fazer e ficar ansioso, parta do 0 e vá subindo e ficando feliz. Pode parecer brincadeira, mas o seu cérebro funciona assim. E nenhuma prova de concurso bem elaborada será para alguém tirar 10. Amigo, em uma prova montada para exame, o conteúdo exigido é essencial. Já numa prova para concurso, o simples conhecimento do tema não é suficiente. A agilidade mental, a rapidez de raciocínio, a criatividade, resumindo, a inteligência passa a ser fator preponderante. Então, vamos à execução da prova? Primeiro, tome conhecimento da prova inteira e estabeleça a melhor tática para vencê-la. Resolva as questões que para o seu preparo são as mais fáceis. Agora, vá para as questões que achou não saber resolver. Algumas já receberam o estalo e foram possíveis de solução, mas ainda há aquelas que você não sabe qual a resposta certa. Então, comece por descobrir as que não estão certas. Nesse trabalho de relações, algumas respostas são construídas. Agora chegamos na opção do famoso chute. Chute olhando para a questão e não para as respostas. Tente esvaziar o cérebro e ouvir a voz sugerindo a letra que você precisa marcar. Quando ouvir, marque, não mude de ideia. Se a questão for discursiva, faça. Relacione com a pergunta, pois isso já estará te diferenciando dos candidatos que não escreveram nada. Todos esses passos dependem da inteligência que você adquiriu na preparação que eu mencionei no programa anterior. A escolha do curso, a coleta de materiais sobre o mesmo, a organização para os estudos, o desligamento da TV e do computador, o tornar-se leitor, escrever para estudar, horário diário de estudo, ginástica mental através de exercícios lógicos. Amigo, eu te desafio a levar a sério esse momento e descobrir que vai valer a pena. Até o nosso próximo assunto. A baixa remuneração e a consequente queda em hectares plantados em 2014, sem falar nas fortes chuvas no período da floração e formação do grão, fizeram a produção do trigo encolher no estado do Rio Grande do Sul neste ano. A queda já supera os 35% em relação às previsões iniciais para 2015 e podem gerar um aumento de preço do grão para o consumidor final. A situação das lavouras de trigo e os números refletem as péssimas condições enfrentadas pela cultura ao longo de todo o seu ciclo. Embora a produtividade média obtida este ano fique em 19,48% maior que a do ano passado, a produção total caiu mais de 1 milhão de toneladas, ficando 10,87% menor que a do ano passado. Se levado em conta a estimativa inicial para esta safra, que era de mais de 2 milhões de toneladas, a diferença fica em menos 34,38%. A colheita do trigo este ano na nossa região já se concluiu. Talvez no estado ainda tenha algumas áreas na parte mais alta do estado, lá por Vacaria. Nós constatamos que este ano a cultura do trigo apresentou uma produtividade muito baixa, além de
qualidade inferior, o que realmente deixa o agricultor, né, com preocupação quanto o que isto vai render para a sua propriedade. O último levantamento realizado pela Emater, na segunda quinzena de novembro, indica que o estado semeou apenas 879,1 mil hectares contra 1,180 milhão plantados no ano passado, uma redução de 25,48%. Nós observamos dois fatores, né, primordiais que desencadearam essa redução da área de trigo na nossa região. O primeiro dele foi, no ano anterior, também tivemos uma redução da produtividade que também comprometeu um pouco a lucratividade dos produtores. E o segundo fator, principalmente o que o agricultor alega, é a baixa remuneração, né, pela saca de trigo, que estaria abaixo, né, do preço que precisaria para cobrir todas as despesas. Esses dois fatores contribuíram fortemente para a redução da área. O que isto pode impactar quanto ao trigo, uma vez transformado para alimento, provavelmente é aumento do custo para o consumidor final, né, se bem que a nossa produção aqui está indo muitas vezes não para alimentação humana e sim para animal, e nós temos com isso trazer esse produto de outras regiões, encarecendo então a matéria-prima para todos os derivados de farináceos. Mais do que uma redução significativa na oferta do produto, é a péssima qualidade do pouco que foi colhido, impedindo que o produtor possa mitigar seu prejuízo. Perdas, crise financeira, crise política, mas há esperança para o nosso Brasil, não há? Pelo menos precisamos acreditar nisso. Vamos ao comentário de Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Engana-se quem pensa que o país não tem jeito. Tá certo que o nosso Congresso mais parece uma delegacia do que uma casa legislativa. Mas a corrupção não é culpa apenas dos políticos. Ela é culpa de parte da sociedade que sempre viu no poder público um lugar para se ganhar muito dinheiro. Mas a corrupção está por toda parte. E só enxergamos porque vivemos em uma democracia. É importante ressaltar isso. Em ditaduras, como as que nós já vivemos, não é que não havia corrupção, havia sim. Apenas não podia se investigar e muito menos divulgar. Percebemos hoje que há desvios éticos em todos os setores. Vejam, por exemplo, o que acontece com a CBF, uma entidade eminentemente privada que está encalacrada literalmente. Por isso, eu defendo a democracia. Vejo com muito orgulho a atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário e da imprensa, atuando livremente. Às vezes, discordamos de algumas atuações, mas é por causa deles que hoje estamos sim colocando nas prisões quem há muitos anos merecia estar preso. Vocês lembram como era antigamente? Chegamos a ter, chefiando o Ministério Público Federal, alguém que era conhecido como engavetador geral da República, porque nenhuma denúncia era investigada. Em uma democracia, a sociedade deve estar representada em todos os setores e na maior estratificação possível. Vermos empresários e políticos presos, se num primeiro momento podem nos causar uma certa vergonha, precisa, num segundo momento, ser comemorado, porque significa que até nas prisões teremos uma representação mais significativa da sociedade e que tenhamos enterrado aquele tempo em que apenas os pobres eram presos nesse país. Por isso, viva a democracia, viva as instituições, viva a liberdade de imprensa. Falei e assino embaixo. E você, já começou a planejar 2016? Fugir do crédito, comprar menos e adiar alguns planos são algumas das medidas que podem ajudar a passar por esse período de crise financeira sem entrar no vermelho. Começar o ano sem contas atrasadas, pagar as despesas típicas dos primeiros meses, como IPTU, IPVA, matrícula escolar e ainda ficar com algum dinheiro no bolso. Quem não quer? Mas depois da crise financeira que afetou o país em 2015,
Equilibrar o orçamento em 2016 não será fácil. A previsão é de que as dificuldades permaneçam. Principalmente as camadas mais baixas da população, com renda menor, elas tendem a sofrer mais, muito por conta da questão inflacionária, que vem do ambiente político o mais difícil, para o governo fazer a aprovação do ajuste fiscal, que poderia possibilitar um ambiente econômico mais propício de redução de taxa de juros e de controle inflacionário para 2016, que não deve acontecer, pelo menos no primeiro semestre, primeiro semestre do ano. Para quem não quer perder o controle e entrar no vermelho, o planejamento financeiro é a melhor alternativa. Para evitar dívidas e fazer o dinheiro render em 2016, esta família vai estabelecer prioridades de gastos. Na prática, isso significa cortar custos e adiar alguns projetos. Algumas coisas a gente vai cortar, né? Alguns gastos que a gente tinha, outros que são os normais, né? Da casa, que é preciso, a gente vai continuar pagando, mas as coisas assim, as básicas, ficam. E o restante a gente vai planejar, que é o que a gente está fazendo, para poder passar o 2016 com mais tranquilidade, né? Mas os projetos vão ficar, né? Tipo, não vamos conseguir reformar a parte da casa que a gente queria, não vou poder trocar o carro. O cuidado com as compras a prazo e com o cheque especial também é importante. Evitar dívidas de longo prazo de taxas altas, cartão de crédito é um grande problema para o ano, cheque especial. Aquelas dívidas que são fáceis de tomar, elas são caras, então tomar bastante cuidado ao não tomá-las. Cada um está buscando um jeito de economizar. Vou tentar me manter não gastar muito e manter assim, sem fazer muitas compras. Tentar comprar mais à vista, não parcelar tanto, comprar só o necessário para evitar, né, entrar no cheque especial. Mesmo que tenhamos que apertar daqui e segurar dali em 2016, o bom é saber que as coisas mais valiosas da vida não têm dinheiro que compre. E mais respeito, assim, as pessoas estão muito, como elas falaram, sem paciência umas com as outras. Mais amor, mais solidariedade. Com certeza. Bom, a seguir mostramos uma iniciativa bem sustentável que estimula o descarte correto de medicamentos vencidos. Não dá para jogar o remédio em qualquer lugar. Hoje no Brasil não existe uma lei que obrigue as farmácias a receberem um medicamento vencido, deixando muitas pessoas sem saber onde nem como descartar. Uma pesquisa da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que a maioria dos brasileiros tem o costume de descartar o seu remédio vencido no vaso sanitário. Mas iniciativas como a desta farmácia têm mudado essa realidade. Aqui, uma estação coletora serve como alternativa para o descarte correto do medicamento vencido. E falamos também da relação entre o trabalho e o desenvolvimento de câncer. Você já parou para pensar se o seu tipo de trabalho aumenta o risco da incidência de câncer? Atualmente, existem 40 agentes reconhecidamente cancerígenos. São substâncias a que estão expostos os trabalhadores da indústria da transformação, da construção civil e também funcionários de salão de beleza, para citar alguns exemplos. Você sabia que as sobras de remédio jogadas fora incorretamente podem contaminar o solo e a água? Em todo o país, ainda temos poucas iniciativas para o descarte consciente desse tipo de material. Na capital, por exemplo, a prefeitura não oferece o serviço, mas algumas farmácias se uniram e lançaram um programa para incentivar a destinação correta daqueles medicamentos que você tem aí na sua casa e não vai mais usar. Eles já ajudaram muita gente, mas agora estão assim, sem serventia, pelo menos para a saúde. Com o prazo de validade vencido, esses medicamentos são utilizados por esta professora de farmácia para conscientizar a respeito do descarte correto. Isso mesmo, descarte. Afinal, medicamento vencido é passado. Ele não vira veneno de uma hora para outra, tá? Mas não se garante mais a ação que estava prevista. Por isso, não se recomenda. Na verdade, o medicamento vencido não deve ser usado. Hoje no Brasil não existe uma lei que obrigue as farmácias a receberem um medicamento vencido, deixando muitas pessoas sem saber onde nem como descartar.
Uma pesquisa da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que a maioria dos brasileiros tem o costume de descartar o seu remédio vencido no vaso sanitário. Mas iniciativas como a desta farmácia têm mudado essa realidade. Aqui, uma estação coletora serve como alternativa para o descarte correto do medicamento vencido. E quem vai explicar esse processo para nós é a farmacêutica Mônica. Mônica, isso é muito simples. Tu tá com uma caixa de remédio aqui, de comprimido. Como a gente descarta ele? Assim, a gente vai passar o código de barra do medicamento, ele vai aparecer aqui e vai dar a explicação. Agora a gente tira os comprimidos, coloca nessa parte dos comprimidos, vai rasgar a bula e a caixinha e vai colocar aqui na parte do descarte. Por que é bom trazer a caixa? Para reciclagem, porque muitas vezes as pessoas não reciclam o lixo em casa e isso é importante, que a gente sabe que aqui ele vai para o lixo seco. Mas e se o remédio for um líquido, por exemplo, um spray? A gente coloca aqui nessa parte do descarte de líquidos e sprays. Tem toda uma parte. O que a gente não descarta aqui são seringas e perfurantes. Mas conscientizar sobre o descarte não basta. Segundo a professora, é preciso mudar a forma como o medicamento é distribuído. Se eu puder comprar esses medicamentos realmente, bom, eu acho que estou começando a me resfriar, vou comprar, por exemplo, 4 comprimidos. Se realmente isso vai adiante, eu vou procurar um médico, não vou comprar mais 4 nem mais 4, entende? Mas então o que sobra é bem menos, né? O volume de medicamentos desperdiçado é realmente grande. Só nesta rede de farmácias, em 4 anos, foram coletadas 25 toneladas de remédios em 60 unidades espalhadas pelo sul do país. Isso dá em média 450 quilos por mês de medicamentos. Agora imagine você a quantidade de remédios que é descartada de forma irregular. E tem um outro produto que é um perigo para a natureza e, consequentemente, para nós, quando descartado de forma incorreta. É o celular. É sempre bom lembrar que somos nós os beneficiados quando o consumo é consciente e responsável, não é mesmo? Veja o que diz o biólogo Milton Martins. Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar aqui no nosso quadro ambiental uma questão sobre um aparelho que está aí no seu lado, talvez aí no seu bolso neste momento. Pois é, hoje nós vamos falar do uso dos celulares e suas implicações ambientais. Você aí já parou para pensar o quanto esse aparelho faz falta na sua vida? Mas será que ele é mesmo realmente necessário? Podemos discutir hoje aqui a nossa discussão em 2 momentos. Quanto ao aparelho, ao tipo diferente de aparelho e modelo que nós temos, aí, e também com relação a outros aspectos ambientais que envolvem o uso desses equipamentos. Com relação ao tipo de celular, nós temos aí no mercado inúmeros modelos. Desde aquele mais simples, aquele antigo, até aquele modelo maior que pode servir até como computador. Na verdade, todos esses equipamentos são computadores portáteis hoje em dia. E a durabilidade deles, a comercialização, o comércio, a questão da durabilidade, está muito ligado ao modelo que você vai usar. E hoje em dia, então, é muito comum as pessoas descartarem, com uma velocidade muito grande, esse tipo de equipamento que já não serve mais. Ele já não tira aquela foto naquela resolução que eu desejo. Ele já não consegue operar somente com chip. Hoje já temos aí aparelhos com diversos, 2, 3, até 4 chips. Mas uma questão que deve ser vista sob o ponto ambiental do celular é a questão da bateria. Porque a bateria desse aparelho, ela tem então os chamados metais pesados, que jogados aleatoriamente em qualquer lugar, causam danos ao meio ambiente. A melhor forma de eu tratar do resíduo eletrônico é alocar esse material num lugar apropriado. Uma alternativa disso é devolver ele na loja que eu comprei, na operadora que me forneceu ele, porque ela tem uma política de gestão ambiental na sua empresa que então vai dar um encaminhamento aí para esse material que para nós, por hora, é obsoleto, mas que muitas vezes ele pode ser então reciclado, reutilizado e os seus componentes reutilizados. Recentemente foi veiculado aí na mídia nacional a questão aquela dos containers que ficaram circulando por diversos países do mundo à procura aí de um país para receber esses containers cheios de resíduo eletrônico. Então, hoje o resíduo eletrônico está crescendo muito no mundo todo, inclusive aqui na nossa cidade. Outra questão que a gente deve prestar atenção agora é com relação
o funcionamento desse aparelho. Para que exista um aparelho, tem que ter uma antena. Essa antena é chamada de ERB, antena radiobase. O uso, a operação dessa ERB, dessas ERBs, né, digamos assim, elas são operadas, são regidas pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Quanto ao funcionamento, então, a Anatel que regra isso. A estrutura de suporte, ou seja, a torre dessa antena, é regida aí por licenças deferidas pelo Poder Público Prefeitura. Quanto à questão dos malefícios da radiação, quanto ao uso dos celulares, isso hoje é muito discutido e muito questionado. Existem controvérsias, aí, diferentes opiniões entre especialistas. Alguns, então, defendem que as radiações realmente não causam problemas, e outros alertam aí para problemas que possam vir a ocorrer, principalmente quando se usa muito, e existem algumas discussões aí com relação ao uso indiscriminado por jovens, né, adolescentes e talvez até crianças. Mas como foi abordado anteriormente, há muitos artigos, muita discussão, mas nada tecnicamente comprovado ainda sobre o malefício dele para a pessoa que o usa. Existem até discussões de que o forno micro-ondas, aí, por gerar a onda eletromagnética, poderia causar mais problema do que o próprio celular, o equipamento do celular. Mas sabemos aí que, então, as agências, inclusive a Anatel, as leis federais, as leis municipais, regem o princípio da precaução. Então, existe uma lei federal que resguarda aí a presença dessas antenas a 50 metros de casas geriátricas, escolas e também creches, né? E isso é respeitado na hora da implantação de uma nova antena. Aquelas já instaladas, então, tem que se adequar a essa nova legislação. No mais, nós temos aí que tentar, então, nos preocupar, aí, comunicar às autoridades sobre quaisquer irregularidades, sobre alguma antena aqui que você vê, você tenha ciência de que não tenha licença ou que esteja irregular. Lembrando que as nossas operadoras de celular, todas elas estão licenciadas pela Anatel, que é um órgão aí muito respeitado a nível nacional. Qualquer cidadão, então, pode entrar em contato no site da Anatel e verificar aí se aquela determinada antena, inclusive tem um link lá no site, nós podemos aí disponibilizar ainda nesse programa, que tu vai clicar e ver na sua cidade, aqui em Cachoeira dá para ver, quais antenas estão aparecendo aí na cidade e que hoje tem licença para operar. Mas não esqueça, não podemos confundir a estação radiobase, a ERB, com uma antena de radiocomunicação, de internet, de TV, que é uma seara à parte. Esses equipamentos, então, de radiocomunicação lidam com radiocomunicação, com outras frequências, outros mecanismos aí de emissão aí dessas informações. Mundo moderno, ninguém vive sem celular. Eu estou com o meu aqui, eu creio que você está aí, nós usamos hoje cotidianamente. Então, fica aí então a nossa preocupação de cuidar aí, né, para que a gente não fique produzindo muito resíduo de forma indiscriminada e sem consciência alguma. Fica aí a dica de hoje para que nós usamos nosso celular de uma forma consciente, ou seja, troca ele na hora que realmente é necessário e não por um simples vaidade ou simples descarte. E se tu fizer esse descarte, que seja feito em um local devidamente legalizado. É isso aí e até a próxima. Falamos agora da relação entre determinados tipos de trabalho e o desenvolvimento de câncer. Pesquisas realizadas desde a década de 80 revelam que algumas atividades estão mais propensas ao desenvolvimento da doença. Um evento realizado em Porto Alegre discute os estudos mais recentes realizados no Brasil sobre o tema. O dado mais alarmante diz respeito ao uso de agrotóxicos. O consumo destes produtos altamente cancerígenos mais que dobrou nos últimos anos no país. Na década de 1980, pesquisadores ingleses fizeram um estudo que mostrava a relação da incidência de câncer em pessoas expostas a determinados agentes. Eles descobriram que 30% dos casos estão ligados à alimentação. 25% dos casos têm como causa o tabagismo. E 4% dos casos estavam relacionados ao trabalho e ao ambiente.
A doutora Ubirani Otero, pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer, diz que a atualidade é ainda mais preocupante. Se nós juntarmos o câncer aos 4% dos fatores ocupacionais, com os 3% dos fatores relacionados à radiação solar e 1% das radiações, a gente teria pelo menos 8% na estimativa de DOL, né? Então, se a gente atualizasse isso, pelo menos o dobro, a gente poderia evitar o dobro desse tipo de câncer. Doutora Ubirani é uma das palestrantes do primeiro seminário estadual sobre o câncer relacionado ao trabalho e ambiente, que acontece hoje e amanhã no auditório do CREMERS. O evento reúne médicos, estudantes e profissionais de saúde. A intenção é estabelecer um método de educação continuada, vigilância e monitoramento da doença. Atualmente, existem 40 agentes reconhecidamente cancerígenos. São substâncias a que estão expostos trabalhadores da indústria da transformação, da construção civil e também funcionários de salão de beleza, para citar alguns exemplos. O Rio Grande do Sul ainda enfrenta outro problema. O buraco na camada de ozônio torna o câncer relacionado ao trabalho e ao ambiente ainda mais prevalente. A INCA desenvolveu um estudo para estimar a prevalência de lesões precursoras do câncer de pele em trabalhadores, e essa estimativa foi bem alta. Existe uma grande, mais de 30% da população tem lesões que precisam ser detectadas, que é uma forma de prevenir o câncer de pele. Kátia Poça desenvolve uma pesquisa em parceria com a Fiocruz e o Instituto Nacional do Câncer sobre a exposição ocupacional ao agrotóxico. Ela traz um dado assustador. Em apenas 2 anos, de 2010 a 2012, houve um aumento de mais de 190% no consumo de agrotóxicos no Brasil. E isso tem sérias consequências na saúde da população. Tem dados epidemiológicos, dados de estudos em animais, e que mostram que a gente tem outros problemas, como o desenvolvimento de câncer, problemas relacionados à desregulação hormonal, problemas de infertilidade, malformações. O estudo da Fiocruz e INCA já tem como resultado o banimento de 5 tipos de agrotóxicos. Outros 7 tipos estão com o uso sendo revisado e 2 estão com o uso restrito. E agora vamos aos cuidados essenciais com os dentes. A escolha da escova e a correta escovação são importantes para manter uma boca saudável. Isso não é segredo para ninguém. E nunca é demais lembrar que isso reflete na saúde de todo o nosso corpo. E aí, como anda a saúde dos seus dentes? E hoje aqui no quadro Sua Saúde do NT Sul, a gente volta a falar sobre saúde bucal. Começamos semana passada fazendo uma série especial sobre esse assunto que é tão importante e que às vezes nós terminamos nos descuidando. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a Catiele Bueno. Boa tarde, Catiele. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Maravilha. A Catiele está cursando o último ano de odontologia na UBRA Cachoeira do Sul. Bom, o assunto é escovação. Isso. Fale pra gente sobre escova ideal, tamanho da cabeça da escova, enfim, o que é importante para a gente saber? É importante saber que a escova difere o tamanho da cabeça. E a cabeça da escova deve se adequar à cavidade bucal do paciente. Normalmente as cerdas dessa escova são de nylon e elas devem ser uma cerda macia, de preferência, porque ela se adapta mais à região da cervical do dente, então limpando melhor essa região da cavidade bucal. Agora, existem diferentes tipos de escovas, né? Algumas que têm as cerdas mais macias, outras que são um pouco mais ásperas, né? Mais resistentes. Existe uma, por exemplo, que seja adequada para todo mundo, ou isso varia também? Varia. Varia da faixa etária, né? E normalmente tem uma marca de escova que é mais conceituada no mercado, isso. Ela tem um custo mais elevado também. Ela possui um número maior de cerdas, mas independente do valor da escova, o importante é ela se adaptar à cavidade bucal e fazer a escovação adequada, de no mínimo 4 minutos, escovando todas as faces do dente,
tanto por fora quanto por dentro, vestibular, lingual do dente. Entendi. Bom, agora sobre a questão do tempo de utilização da escova. Tem gente que comprou uma escova boa e ela tem que durar 2 anos. Não é assim. Qual que é o tempo adequado? No máximo 60 dias. Dependendo da escovação do paciente. Após esse tempo, esse término, a gente acaba trocando. A escova é indicada a troca. Normalmente, tem pessoas que têm uma escovação excessiva, então a troca pode ser um pouco antes desse tempo. Até porque a escovação excessiva deve ser controlada por causa da recessão gengival e da erosão também, que pode causar no dente. Como é que a gente pode evitar essa erosão e essa recessão? Aumentando o tempo de escovação, diminuindo a força de escovação, acostumando a escovar mais devagar, melhor. É normalmente dessa forma que a gente indica para os pacientes. Agora, quanto às faixas etárias, né? Muitas mães se questionam sobre esse assunto. Que idade começar, por exemplo, fazer a escovação do bebê? Como é que funciona esse aspecto? De 0 a 1 ano, normalmente a mãe faz escovação uma vez ao dia com gaze, limpando a cavidade bucal da criança. Quando já tem a presença de dente, a gente usa a dedeira também, que é aconselhado. Também uma vez ao dia, não tem muita necessidade. Após a criança não tem uma noção de limpeza, então o adulto tem que acompanhar essa escovação. A criança sempre de frente para o adulto e o adulto ensinando a criança já a ter essa responsabilidade, ensinando essa escovação. Após isso, quando a criança está em torno de 6 a 12 anos, já deixar com que a criança mesmo escove os dentes, mas sempre de frente para o espelho e o responsável nas costas da criança, né, acompanhando toda a escovação. Após a escovação, o uso do fio dental, nessa idade já, muito importante, acompanhar todo o formato do dente, um formato de C, entrar até no fundo da gengiva, voltando, e também, por último, não menos importante, a escovação da língua. Claro, para poder fazer, portanto, a higiene bucal completa. Tá certo, conversamos aqui no quadro Sua Saúde com a Catiele Bueno, ela que está terminando o curso de odontologia na UBRA Cachoeira do Sul. Catiele, obrigado pelas informações. Boa Obrigada. Cachoeira do Sul com tempo instável. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e podem ocorrer pancadas de chuva à noite, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Para amanhã, sexta-feira, a meteorologia indica bastante chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. No sábado, a instabilidade diminui, mas o tempo permanece encoberto. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quinta-feira. Rio Grande do Sul com áreas de instabilidade. Chove nas regiões oeste, norte e sul. Há risco de novos temporais na fronteira oeste. Em Porto Alegre, o dia será de muito calor, mas não chove. A temperatura máxima prevista para a capital é de 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27 graus. O NT Sul desta quinta-feira termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. E você pode acompanhar também as notícias de Cachoeira do Sul e de todo o estado gaúcho na nossa página no Face. Curte lá, facebook.com/TV Cachoeira. Tchau, até amanhã.